Então, começaremos por ela. Anne Maizuca, por favor, palmas novamente para Anne. Isso só está acontecendo graças a ela. Então, a Anne é Relações Públicas, filha da PUC, como eu já aprendi, mãe de pet e sempre atenta às novas tecnologias. Na bagagem, traz formações em marketing pela Universidade Federal do Paraná, RH na Human Capital Institute, além de branding, engajamento e bem-estar. Há quase 20 anos no mercado corporativo, tem experiência nas áreas de recursos humanos, marketing e relações institucionais. Orgulha-se dos prêmios recentes em comunicação de cultura para multipúblicos na Aberge Sul, Programa de Influenciadores e Comunicação para a Liderança pela Melhor RH. No momento, lidera a gerência de comunicação interna do Grupo Marista. Muitíssimo obrigado, Anne, por mais uma vez nos acolher aqui em Curitiba. Agora, começando a composição desse painel, Charmonix Heuer, por favor. Palmas para a nossa convidada. Profissional de recursos humanos com mais de 20 anos de experiência, é gerente de RH no Condor, Grupo Zonta, coordenadora do Comitê de RH da APRAS e vice-presidente do Conselho da ABRH Paraná. Coautora de 2 livros, já recebeu prêmios e reconhecimentos ao longo da carreira. Mãe dedicada, acredita no poder da gestão humanizada e tem como propósito transformar talentos em resultados. Sua marca registrada, fazer tudo com brilho nos olhos. Muitíssimo obrigado. Tarsila Pedroso, por favor, Tarsila. Engenheira química, com formação em negócios e gestão de pessoas, incluindo especialização em economia pela FAI e MBA executivo em marketing pela FGV. Possui ampla experiência nos setores de telecomunicações e energia, atuando em posições estratégicas nas áreas de engenharia, marketing, desenvolvimento organizacional e gestão corporativa. Com mais de uma década de atuação no grupo Furukawa Electric, liderou iniciativas globais em pricing, inteligência corporativa, comunicação e desenvolvimento organizacional, incluindo uma expatriação ao Japão como engenheira de vendas para desenvolvimento de negócios internacionais. Atualmente é Senior Manager, Global Culture e Organization Development na Laitera, onde atua com foco na construção de uma cultura organizacional sólida, inclusiva e alinhada à estratégia global da empresa, promovendo iniciativas de engajamento, liderança e transformação cultural. Muito obrigado, Tarsila. E vamos ao René. Por favor, René. René Pimpão. René é diretor de recursos humanos da Celepar. Nos últimos anos, concentrou sua atuação no desenvolvimento e aceleração de empresas em crescimento, com foco em recursos humanos, governança corporativa, modelagem de gestão e otimização de processos. Liderou a implantação de estruturas de RH, planejamento estratégico com desdobramento de metas e OKRs, e além de estruturação de governança e apoio ao Conselho de Administração. Participou de processos de fusões e aquisições, desestatização e criação de holdings. Conduziu a implantação da Jornada do Colaborador, programas de reconhecimento e performance, comitês de calibração e remuneração e modelo ágil de desenvolvimento de carreira. Estruturou a esteira de geração de receita, liderou equipes em modelo remoto por mais de 5 anos, acumula reconhecimentos com o prêmio ABRH em modelos de gestão e bem-estar, certificação FIA FAX, posições de destaque no ranking GPTW 21 e 22, atuou também em setores como tecnologia, SaaS, Law, No-Code, e-commerce, distribuição e fintechs. Possui certificações em OKR Master, governança corporativa para empresas familiares, conselheiro de administração, MBA em gestão e liderança e formação em gerenciamento de projetos. Pessoal, mesa formada, divirtam-se. Vamos aprender com vocês. Obrigada. Primeiro, uma honra ter vocês aqui, todos vocês, claro. Vocês não estavam aqui de manhã quando a gente viveu um momento de espiritualidade. Quem é marista já sabe que a gente tem alguns momentos de espiritualidade antes de começar. E uma coisa que eu gosto de fazer, como espiritualidade, é perguntar em uma palavra como as pessoas estão se sentindo. Mas aqui eu achei mais justo, né, perguntar para vocês em uma palavra
Se vocês tivessem que dizer o que é comunicação, inteligência artificial e recursos humanos, vem uma palavra para vocês. O que vocês conseguem pensar sobre isso? Uma palavrinha, só para dar uma esquentada. Boa tarde, primeiramente. Quero agradecer o convite de vocês, aí do Grupo do Marista, da PUC, né? Também o Márcio Gagial, que ele que indicou meu nome, né? Dos prêmios que a gente recebeu lá do RH, lá do Grupo Zonta. Então, é muito bom estar aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento, junto com essa dupla aqui, da Tarsila e do Renê, né? Que a gente já se conhece. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Então, quando a gente fala em comunicação, né, e ainda mais falando da inteligência artificial e RH, eu sempre falo que é como chegar à comunicação. E a comunicação chegar a quem? É as pessoas que estão convivendo ali com a gente o dia a dia, que é os nossos colaboradores. Então, eu acho que a gente tem que usar de todas as formas para que essa comunicação chegue lá no nosso público, mas que seja entendido o que você passa das informações. Porque falar, comunicar é muito fácil. Mas e como que chega essa comunicação lá na ponta? Então, eu acho que a gente tem vários métodos que nós vamos estar falando aqui ao longo do nosso bate-papo. Fácil? Não, não é fácil. Mas nós temos que tentar todos os dias, né? Ainda mais com essa comunicação rápida e a inteligência artificial ainda muito mais rápida ainda. E a gente tem que acompanhar. Então, essa é a grande verdade. Temos que acompanhar. A Charmot falou várias vezes, né, em comunicação. E comunicação é um negócio da Laitera. Nós fornecemos toda a infraestrutura para a comunicação, para acontecer a internet, para acontecer a inteligência artificial. E, nesse novo momento, nós temos um novo slogan de empresa, que é Creating Brighter Connections, criando conexões mais brilhantes. Então, para mim, a palavra que define tudo isso é conexão, que tem tudo a ver com a comunicação em si, tem tudo a ver com conectar, né, o humano com a máquina, trazer as pessoas, as culturas. Então, essa é a palavra. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu vou fazer um contraponto um pouco diferente aqui, né? Eu acho que a palavra que me vem nesse desafio é trabalhar com as emoções. Né? Quando a gente fala de gente, processo, comunicação de forma geral, com algum cuidado no que eu vou dizer, quase tudo é commodity, é plataforma, é conteúdo escrito. Né? O grande desafio é você bater numa porta e tornar aquela pessoa disponível para a comunicação que você precisa gerar para ela, né? Para que ela se engaje em um objetivo que você quer que ela se engaje. Então, eu acho que, traduzindo aqui bem para o público de RH, né, eu acho que aí é a palavrinha emoção. Ótimo, desculpa. Eu vou, mais uma vez, reforçar para vocês que podem mandar perguntas aqui. Mas eu quero começar, então, né, agora que já esquentamos e já temos uma palavrinha de cada um, perguntar para vocês como é que tem sido essa experiência de tecnologias, o que vocês já conseguiram resolver. Eu acho que essa também é uma grande questão para as pessoas, né? O que vocês ainda... Acho que as emoções são insubstituíveis. Mas a gente estava conversando um pouco antes, tem gente aqui que faz live trimestral, evento trimestral com não sei quantas pessoas o tempo todo. Em RH tem gente, inclusive, buscando vaga para quem quiser, puder indicar, tem vagas, muitas vagas abertas aqui nessa roda, tem muitos desafios. O que vocês já conseguiram resolver com tecnologia, com IA, com comunicação, e o que vocês sonhariam em ter, talvez, assim, como uma potencial ganho de IA que trouxe para vocês? O que dá para trazer aí? Eu vou pegar o gancho do que você falou das lives, né? A gente está num momento de internacionalização da empresa. Então, a comunicação ela é mais importante do que nunca. E a gente está numa maratona de fazer lives para o mundo inteiro, todos os trimestres, com apresentação de resultados, com question and answers, com toda a diretoria envolvida. E isso é um mega trabalho. Então, o que eu sonharia seria uma inteligência artificial que me fizesse traduções acuradas, que a gente não tivesse problemas de né, aquelas traduções ao vivo com coisas horríveis, palavrões na boca do presidente. E uma personalização, né? Acho que isso certamente... Qual a forma que o colaborador quer ouvir? É um vídeo? Eu faço um vídeo para você. Qual é um texto? Eu te mando uma newsletter com tudo o que você precisa saber, só você.
e não a empresa inteira. Então, essa, para mim, é a ferramenta dos sonhos na comunicação. Para falar desse assunto, até eu quero colocar aqui que está a Jennifer e a Patrícia. Eu trouxe as duas, elas sempre me acompanham, elas são o nosso endomarketing da empresa. Então, o endomarketing hoje do Grupo Zonta, ele fica no RH. Então, a gente tem toda a sincronia com o pessoal do marketing, 100%, mas hoje o endomarketing fica no RH. Por que eu estou trazendo isso? Até estou apresentando a Jennifer e a Patrícia que estão comigo, porque essa é a importância mesmo, né, de como que a comunicação vai chegar. E quando a gente fala aí dessa dificuldade que você fala, eu vejo a minha dificuldade, que acredito que seja diferente de vocês dois, porque nós hoje temos 14 mil funcionários e desses 14 mil funcionários, em média, mais ou menos 8 mil funcionários são base. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho que ter uma comunicação muito bem assertiva para chegar nessas pessoas. E quando eu falo dessa comunicação assertiva, eu não tenho pessoas lá na base que estão usando, neste momento, a maior ferramenta. Qual é a maior ferramenta para chegar uma notícia naquele colaborador? Hoje. É o telefone. Não adianta, né? É o que a gente tem de mais fácil. Então, a gente grava um vídeo, a gente faz uma comunicação via WhatsApp e aquela comunicação chega muito mais fácil no nosso colaborador. E isso nós não temos hoje na base, porque a base hoje não usa esse tipo de comunicação. Então, nós usamos hoje a TV corporativa, onde a gente leva a TV corporativa para todos esses colaboradores. E hoje a gente fala muito isso, que ainda mesmo nós estamos na era da inteligência artificial, de tudo ser muito rápido, de ser tudo muito fácil, nós temos várias interrupções, eu falo, nesse caminho. Primeiro, como chega essa informação, então ainda a gente está nesse caminhar de ainda ter essas TV corporativas, de ter ainda comunicação em murais, que é uma comunicação que chega e é necessária ainda. Então, a gente chega em várias empresas, a gente vê ainda a comunicação mural. E a gente fica pensando, né? Não sei se vocês já pensaram nisso, quando que essa comunicação de mural não vai mais existir? Mas é algo necessário. Então, eu sempre falo que a gente tem que primeiro olhar para o nosso negócio. Não adianta olhar para o negócio do outro. A gente tem que ver o que a gente tem dentro de casa. O que hoje, na minha empresa, é possível fazer para que eu chegue no meu colaborador e a empresa estar disponível a trazer todas essas ferramentas. E o que o nosso colaborador pode usar de ferramentas para que chegue até ele. Então, hoje a comunicação, quando a gente fala de uma empresa muito grande, como eu falei para vocês, de uma empresa com muita gente na base, a gente tem que ter vários artifícios para que essa comunicação chegue muito fácil da presidência, né, de um vídeo muito bem elaborado da presidência, até o nosso colaborador. Então, é isso. Quando nós fizemos aqui o nosso primeiro bate-papo, né, para falar um pouco desse momento, nós falamos um pouco sobre a diversidade das empresas, né? Uma empresa global, de tecnologia, bastante tradicional, uma empresa de varejo, e eu trago aqui uma experiência de tecnologia, com momentos, maturidade de comunicação muito diferente. E aí, quando a Chamonix falou sobre esse exemplo no nosso bate-papo, eu puxei uma outra reflexão, falei, então vou contar para vocês o que não deu certo na minha trajetória, né? E aí eu vou contar um case que muitos de vocês devem viver essa dor hoje, né? Há um tempo atrás, eu acreditava que a grande solução de comunicação interna era basicamente investimento. Então, se eu tiver investimento, eu compro um aplicativo, compro uma ferramenta, eu vou ter uma solução de colaborativa, etc, etc, etc. E aí eu vivi uma realidade em que a gente tinha uma condição financeira dentro da organização de pleno investimento. Então, a gente tinha a ferramenta, o aplicativo, a ferramenta colaborativa, o mural digital, o elevador, você entrava de manhã, apareciam as principais notícias do dia, etc, etc. E, mesmo assim, a comunicação não chegava na base. Mesmo assim, a gente tinha dificuldade de gerar engajamento nas pessoas. Mesmo assim, a gente tinha dificuldade de gerar aquele sentimento de colocar a camisa todo dia de manhã, numa segunda-feira de chuva, e falar, eu vim aqui para fazer a minha melhor semana do ano, né? E aí a gente voltou para uma outra discussão. A gente falou, poxa, mas a gente está numa empresa de tecnologia, onde todo mundo tem, naquele caso, o celular na mão, tinha uma ferramenta fantástica. Aonde que a gente está errando, né? E aí a gente voltou para uma outra característica. Embora fosse um público de tecnologia, faltava touch, faltava calor.
né? E aí a gente volta para uma velha e boa discussão do papel da liderança no processo de comunicação, né? Na geração de vínculo, na criação de viés inconsciente, na aproximação e no calor humano que a gente passa quando comunica. Então, na minha visão, quando a gente olha para um aspecto de ferramenta, ela é, sim, uma grande oportunidade de comunicação, né? Mas ela não tira aqui o papel humano do processo, né? O touch do gestor. E a comunicação ela vai ser compreendida de várias formas diferentes, né? De repente eu quero ver um vídeo, de repente eu quero ver uma newsletter, mas de repente eu quero que alguém coloque a mão no meu ombro e me explique aquilo porque eu não estou entendendo o que a empresa às vezes está querendo dizer para mim. Sobre um processo de mudança, uma ferramenta. Então, eu estou fazendo um caminho um pouco inverso, né, nesse momento de carreira, né? Eu estou olhando menos para a ferramenta e mais para a relação humana. Até porque, né, o nosso tema aqui, inteligência artificial, ela trouxe uma grande facilidade para a gente. Então, a gente vai lembrar, há 2, 3 anos atrás, a gente quebrava a cabeça para pensar no mote de uma campanha, para estruturar um texto, para criar uma arte. E hoje, essa operacionalização ficou muito mais fluida com a tecnologia, o que reserva mais tempo para a gente, em tese, para investir muito mais na relação, que é onde, de fato, a gente consegue aquecer o motor da comunicação interna, que, no final de tudo, é gerar engajamento. Sabe que de manhã uma pessoa falou que a gente tem sempre, né? A gente foi perdendo de alguma forma o brilho porque as pessoas acionavam muito a comunicação para revisar textos. E eu falei, graças a Deus, porque agora a gente pode falar para as pessoas, gente, se é só para revisar, pelo amor de Deus, coloca numa IA. Não precisa de mim só para revisar um textinho. Mas aí existem algumas coisas. Tinha dito para vocês que eu ia contar o case também. Uma coisa que tem funcionado e a gente tenho que agradecer muito ao pessoal de tecnologia por isso, a equipe de tecnologia do Grupo Marista, porque a gente teve um engenheiro de prompt que criou alguns prompts para a gente. Então, a gente está testando, né? A equipe está ali fazendo assim cabeça, está todo mundo testando e aprendendo. Ele fez muitas páginas, um documento enorme para a gente, mas ele já consegue criar com alguma facilidade textos nas nossas linguagens. A gente tem palavras que a gente não pode usar, palavras que a gente pode usar. A gente já faz alguma sugestão de um plano básico para algumas coisas, se for trivial, dizendo, isso aqui é alto impacto, isso aqui é baixo impacto. Se é baixíssimo impacto, está aqui, vai. Então, quem sabe a gente consegue até, muito em breve, dar autonomia para as pessoas publicarem as suas coisas de forma mais rápida. Acho que essa pode ser um sonho. E aí, sim, começar a usar a IA de uma forma que a IA faça para a gente personalizado, né? Hoje a gente tem um esforço enorme com 4 newsletters, 4, né? A gente fica personalizando. Então, quem sabe um dia a IA vai fazer isso. A gente testou até uns áudios, né? Umas mensagens direto no WhatsApp. Já funciona alguma coisa, de mandar um e-mail e usar a IA para ver a hora que a pessoa prefere abrir e tal. Mas eu acho que tem muito para entregar melhor para as pessoas. Funciona bem, né? Tem gente que gosta de abrir, sei lá, a newsletter de segunda-feira na terça. Tem gente que gosta de abrir no final do dia, na primeira hora do dia. Então, a IA já pode fazer isso por nós. Eu estou acompanhando aqui as perguntas, além das que a gente já tinha, né, conversado alguma coisa. Eu queria saber como é que tem sido para vocês essa questão de letramento das pessoas, os riscos que a IA tem trazido, né? Se vocês estão vivendo isso por aí, quais são as visões de vocês? Gostei que a gente já falou de erros. Erros é um problema, né? Então, se vocês têm preocupações, anseios com relação a isso. E aí eu já vou amarrar aqui com uma pergunta que uma pessoa anônima falou, que quais são os cuidados nessa curadoria de conteúdo com esse aumento também, né, de uso de IA e ferramentas. Imagino aqui muito mais para engajamento de colaborador, ainda mais no caso, né, que a gente está falando bem de RH. Valeu, Tarsila. Eu acho que, vinculando com essa parte da curadoria, né, esse é o principal papel do profissional de comunicação. Fazer a curadoria e fazer a revisão, né? Não acreditar em tudo que vem de uma IA, porque tudo que vem da IA vem assim, a gente olha e a gente sabe. Todo mundo sabe que aquilo não passou por revisão, que tem aquela cara pasteurizada, assim, né? Tudo igual, flat. E é aqui que a gente vai conseguir, né, como profissional de comunicação, profissional de RH, fazer a diferença. E, bom, os riscos, né? O primeiro de todos, na minha empresa de tecnologia, é alguém começar a fazer, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento com perguntas e respostas a uma IA aberta. A gente tem iniciativas de IAs fechadas, ferramentas seguras, e aí sim, né? Então, essa educação de todos para o que pode e o que não pode, o que é um risco para a empresa, até onde vai o que eu posso
colocar ou não, aceitar ou não essa resposta. Então, é difícil porque é uma ferramenta que está disponível para todos. Proibir o uso não é uma opção. Então, como desenvolver o senso crítico e o feeling mesmo, né, de isso está certo, isso não está. E a gente tem um caso interessante de erro que tem um vínculo, na verdade, diferente desse, né, do viés de colocar coisas ou não na IA, que é de contratar um parceiro que prometeu que sabia treinar uma IA e ele não sabia. E aí ela começou a responder, né? Perguntava em inglês, respondia em espanhol. E coisas assim começaram a acontecer, não chegou aí a público, mas é um risco a mais, né? Todo mundo quer surfar nessa onda, saber dizer que sabe de IA, mas também não é assim, né? Acho que sobre esse ponto, eu vejo duas perspectivas. A primeira é a nossa responsabilidade no processo educacional, né? Se não para a organização que a gente está, para o futuro desse colaborador, né? A IA é algo que veio para ficar. Então, se as pessoas resistem a usar IA na empresa que eu trabalho hoje, na empresa que a Tarsila usa hoje, isso não vai implicar só na relação de trabalho com a empresa atual, mas para o futuro. Né? Porque a empresa que ela vai amanhã já usa tecnologia, né? Já usa inteligência artificial. E ela, naturalmente, vai ter sua empregabilidade comprometida. Então, acho que primeiro tem um papel de consciência do uso. E o segundo, consciência do uso em excesso. Né? E aí tem uma tendência natural do ser humano que é gostar do quentinho. Então, o que a gente faz? Produz um texto, joga no GPT, ele faz um texto super legal, super rápido, não gasta a tarde toda fazendo aquela revisão, e ele pega aquele texto e, despacha para a área cliente ou despacha lá para a área de operações, etc. E esses dias aconteceu com a gente um negócio muito curioso. Né? O fato de estar usando uma IA aberta em determinado processo fez com que a IA fosse buscar informações que não são verídicas no mercado sobre aquele processo, sobre a organização, e trouxe na construção do conteúdo uma opinião que era contrária da imagem que a gente gostaria de passar naquele processo de comunicação. Né? A pessoa ali não foi tão cuidadosa no processo, não entendia tecnicamente do assunto que estava sendo abordado e mandou aquilo para a área cliente. Quando a área cliente recebeu, ela falou assim, meu Deus, né? Vocês não tiveram noção do que estavam lendo aqui? E a pessoa falou, poxa, eu achei tão legal, porque ele trouxe aspectos técnicos para a comunicação, e como era para o público técnico, vai dar matching. Né? Ele falou, olha, tem que tomar um pouco de cuidado. A IA dá o benefício de elaborar e, inclusive, explorar temas que a gente não conhece. Mas ela pode trazer o malefício de trazer informações que não são verídicas. Então, tem um processo educacional para incentivar quem não usa, mas tem o processo educacional que deixar demais no quentinho pode comprometer o processo de comunicação. Para falar a verdade, se a gente usar a inteligência artificial para ser mais produtivo, mais rápido na entrega, usar aquilo com qualidade, tentando, assim, o que eu posso falar? Eu vou falar do meu CEO. Eu tenho que dar esse exemplo para vocês. Eu pensei, vou falar ou não vou falar? Mas eu vou falar. O meu CEO está desse jeito. Ele pega, faz uma reunião e fala assim, gente, está na palma da mão. Eu jogo aqui no chat GPT e ele já está me dando a resposta. Então, inovem, sejam rápido, porque eu vou dar a resposta antes para vocês. Gente, eu estou falando de um CEO que tem mais de 75 anos e está usando a inteligência artificial muito rápido. Então, veja, se o meu CEO está usando a inteligência artificial, nós temos que saber usar a inteligência artificial na empresa. Só que tem que ter esse cuidado. Atrás da inteligência artificial tem que ter uma pessoa que saiba fazer a pergunta, que saiba usar lá o pessoal lá de comunicação, o pessoal do marketing, do endomarketing, fazer uma arte, mas que tenha o contexto da nossa empresa. Não só jogar na inteligência artificial e não entender qual é o contexto daquela empresa. Então, assim, nós vamos ter que entender que a gente vai ter que usar a inteligência artificial e nós vamos ter que estar preparado para a inteligência artificial. Até aqui na PUC tem um curso aí que eu estou sabendo, que eu acabei fazendo a inscrição de alguns colaboradores lá do Condor para a inteligência artificial e comunicação que eu acabei de fazer. Por quê? Porque vai ter que ter isso nas nossas universidades corporativas, quando a gente fala de RH. O que o René falou é muito sério. Nós temos que estar pronto para isso, porque quem não estiver pronto para esse mercado da inteligência artificial, dessa comunicação, de saber como utilizar, vai perder mercado. Não vai ter empregabilidade. Isso é fato, tá? Eu estou falando como RH mesmo, não vai ter. Porque hoje, quando você vai fazer uma entrevista,
não é mais uma entrevista comum do passado de falar o que você faz, como que você faz. Não. Qual é o projeto, o que você colocou dentro da tua empresa que trouxe alguma produtividade, me traz um indicador, me traga um projeto que você teve rentabilidade na tua empresa. Não é mais as entrevistas do passado. Né? Me conta um pouquinho da tua história. Não, me conta um pouquinho do que você fez de diferença na tua empresa. E isso já está à parte da inteligência artificial, de como que eu uso as ferramentas no meu trabalho, como que elas são utilizadas. Então, assim, hoje eu falo muito que é importante, pode ter erro sim, vai acontecer erro. Se a pessoa que está utilizando a ferramenta do outro lado não ter isso muito forte de cuidado. Como que eu cuido com essa informação, como que eu passo a informação. E outro detalhe muito forte, realmente, que é um perigo, que eu acho que é o maior perigo dessa parte da inteligência artificial, é quando vaza a informação realmente. Porque a gente, né, falo muitas pessoas que eu conheço também, usam muito a inteligência artificial para colocar informações muito sérias, números muito sérios daquela empresa. E, desde o momento que você coloca essas informações, está ali. Elas não saem mais. Então, se você coloca o nome de uma pessoa, por exemplo, que vocês queiram, ela já traz a informação inteira da pessoa. Por quê? Porque ela já está na rede social, porque você já colocou alguma informação. E números também. Então, assim, a inteligência artificial vem para ajudar, com certeza, e eu acredito muito nela, tá? Acredito muito na inteligência artificial, porque a gente deixa de fazer uma planilha durante horas, em segundos está pronta. Ficava horas na parte de fazer uma arte, em segundos está pronto. Né? Mas você tem que ter o cuidado para que como que essas informações vão chegar, de que forma, para que não saia aí de um contexto que perigoso, pode ser né? Muito perigoso. Sabe que eu estava esse tempo estudando. Primeiro, verdade, acho que letramento é uma grande responsabilidade de todas as organizações, uma responsabilidade social, né? A gente falou tanto tempo de letramento em diversidade, agora talvez a gente também tenha que falar em letramento em tecnologia, né? E sim, a PUC tem o curso, que bom, né? Quem precisar saber mais sobre isso é uma excelente oportunidade. Eu não estou vendendo, tá? Não, definitivamente maravilhosa. Nós estamos fazendo, então a gente tem que falar o que é bom também, né? Que bom, que bom. E uma coisa que a gente estava falando é que, bom, eu sou uma pessoa, tenho pessoas da equipe, a gente tem um hábito de se revisar muito antes da IA. E tem pessoas aqui que me revisaram por muitos anos, inclusive. Eu sou uma pessoa que sempre usou travessão, por exemplo. Eu sempre usei o travessão e eu sempre fui criticada pelo travessão, porque as pessoas às vezes ficavam mais precisas. E aí, hoje em dia, a travessão tem cara de IA. E aí eu fico, mas ela me roubou. Como assim? Ela roubou a minha personalidade. E aí, eu quantas vezes dei em aula, falei, gente, mas o emoji tem o seu porquê, ele traz uma humanização. Então, por outro lado, a gente também treina a IA, né? E será que talvez não esteja a nossa oportunidade de treinar a IA para falar bem das nossas empresas, das nossas vagas, das nossas coisas? Então, talvez aqui esteja um potencial para a gente também ensinar, né? Eu falo que a IA me roubou porque a gente treinou ela mesma, alguém ensinou para ela. Usar ela para o bem. Usar ela para o bem, isso aí. Talvez uma nova profissão aí, hein? Vamos Treinador treinar? de reputação de IA. Já tem curso, tá? Só quero dizer que já tem curso por aí no mercado, tá? Não vou nem dizer, porque não tenho certeza se a PUC tem, mas eu já vi esse curso. A concorrência eu já vi que tem. Surgiu aqui algumas perguntas, tem uma que está com 3 votos, para vocês compartilharem cases que demonstrem o apoio de falar de gestão de pessoas. Seria maravilhoso saber como funciona na prática, e acho que aqui também dá para trazer um pouco de o que vocês têm de gestão de pessoas, já que, né, estamos falando tanto de IA, alguma coisa que vocês tenham por aí. Eu vou inspirar aqui falando de um case que é o... Eu exagero quando eu falo isso, e talvez já esteja fora de moda, e eu preciso atualizar a expressão. A gente tem um Tinder do mentoria. Não sei se o Tinder ainda né, desculpa, gente, mas a gente consegue fazer ali, né, alguns matches, as pessoas se cadastram, quem quer ser mentor, coloca no que é bom, no que sabe fazer, quem quer ser mentorado coloca ali, e é muito legal porque você consegue cruzar as informações, ele te dá o match perfeito, né? Ou não, você consegue escolher em algumas opções. E aí a gente criou esse hábito, essa cultura na empresa. Então, o presidente é mentor e mentorando, e muitas vezes, por que não um jovem pode ser mentor de alguém em tecnologia? Então, eu, por exemplo, sou mentora, sou mentoranda, então é uma coisa que deu certo em tecnologia. E aí eu vou repetir então para vocês, se vocês têm algo que vocês possam compartilhar que demonstre esse apoio, então, de gestão de pessoas e que funciona na prática, alguma coisa que vocês já estão vendo por aí. Eu vivi uma experiência interessante há uns 2 anos atrás, numa empresa de tecnologia, naturalmente,
em que a gente começava a se perguntar sobre o processo de gestão de desempenho, né? A gente sempre fala que o processo de gestão de desempenho olha para o passado e você tem dificuldade de tomar decisão para o futuro. O futuro sempre é uma aposta, né? Mas não é uma aposta até então preditiva. E a gente tinha um sistema que media a produtividade individual, em que as pessoas conseguem fazer o apontamento muito rico do que estavam fazendo, job, etc., etc., né? Naturalmente, empresa de tecnologia, metodologia agile, tudo dimensionado em sistema. E a gente começou a fazer uma brincadeira. Eu falei, peraí, mas se eu jogar o histórico de desempenho aqui da Anne e jogar aqui nessa informação o histórico de desempenho que ela tem tido e produtividade recente, o que será que a IA vai me dizer? Né? E a gente começou a fazer alguns testes. E foi muito legal, porque à medida que a gente ia colocando informação, ela foi comparando, inclusive, entre as pessoas e dizia o seguinte, com essa base histórica aqui, eu posso assegurar que a Anne terá uma avaliação de desempenho acima do esperado esse ano. Já a Tarsila, com base nesse histórico, levando em consideração o volume de atestados, não, porque ela não tem tempo hábil para ter a mesma entrega comparado com a Anne. O que aconteceu? A gente entrou num processo ali que foi muito reflexivo, né? A IA gerou uma quantidade de informação tão interessante que quase sobrepôs o famoso comitê de calibração de desempenho que a gente tinha. Porém, quando nós entramos para o comitê, a gente entrou com a informação preditiva. Então, eu falava assim, que legal, agora eu já sei a informação da Anne, já sei a informação da Tarsila, e aí jogou para a IA e falou assim, legal, como é que eu preparo melhor a Tarsila para o próximo ano? Ou que matching pode existir na avaliação entre os dois? E aí ele dizia assim, olha, curiosamente, as duas têm o mesmo gestor, então está muito mais na mão da Tarsila. Ela fez comparações muito interessantes. Qual foi o nosso ponto? A gente ficou até, naquela época, preocupado em divulgar isso. Porque, assim, qual era a reação das pessoas? A gente está falando 2 anos e meio atrás, tinha acabado de lançar o GPT. Qual era a reação das pessoas em saber que o processo de avaliação tinha sofrido, né, um palpite, entre aspas, naquele momento, de uma inteligência artificial? Eu acho que foi um erro. A gente deveria ter contado para as pessoas, até para incentivar o uso da ferramenta. Mas, de fato, o que trouxe, em termos de modelo de gestão, é trazer mais objetividade para aquilo que a gente tem muita dificuldade, que é falar sobre o futuro. Né? E aí a gente começou a trazer elementos mais preditivos para a discussão de desempenho. Muito legal. CEO, CFO vai adorar isso. Eu estou precisando dessa dica. Gostei, estava precisando dessa dica. Tarsila, você tem alguma coisa? Bom, o que tem nos apoiado muito assim a tecnologia hoje é realmente esse processo de cultura, né? Nós estamos com 3 empresas sofrendo um merge. Todas eram filhas, né, do grupo Furukawa Electric no mundo. E nós passamos a atuar dentro de uma mesma marca, uma mesma empresa, uma mesma matriz, um mesmo CEO. E hoje, né, a gente comunica tudo em 4 idiomas. Então, tudo que eu faço, a minha newsletter mensal sai em português, espanhol, inglês e japonês. O meu town hall trimestral é em português, espanhol, inglês e japonês. O vídeo depois, o QIA, o SharePoint global que está saindo aqui, Maíra e Limaira, estão trabalhando nesse projeto de ter uma página que todos os colaboradores no mundo vão acessar, está saindo nesses 4 idiomas e mais tailandês, francês, árabe, alemão. Gente, como que a gente faz isso sem tecnologia? Não faz. Eu teria que ter um time aqui atrás de 20 tradutores full-time para fazer isso acontecer. E a gente está falando de tradução, né? São processos, mas, no fundo, isso é a inclusão do colaborador na nova empresa. No fundo, isso é garantir que todo mundo está entendendo a mensagem que a gente está passando sobre quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios, qual é o nosso mercado, o que o nosso cliente espera. Então, isso tem também empoderado, né, os líderes de vários lugares a retransmitir essa informação. Recentemente, eu participei de uma situação muito inusitada, onde a gente fez um treinamento sobre o novo Way of Working. A gente estava fazendo uma turma aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, a gente estava fazendo uma turma nos Estados Unidos, em Atlanta. Então, as pessoas puderam, né, se comunicar e compartilhar o que estava acontecendo e ver que eles efetivamente estavam com o mesmo conteúdo, fazendo parte, né, do mesmo barco, do mesmo momento. Então, acho que isso eu tenho a destacar assim do nosso momento atual. Tradução, que legal. Charmot, já vou perguntar mais porque tem para você, uma específica para você. E aí tem muito a ver com isso, quais ferramentas têm auxiliado vocês em relação ao turnover. A gente estava até falando, né? Turnover é um problema aqui para muitos. E se tem alguma coisa dos objetivos de gestão de pessoas e negócios que você pode falar, aí já aproveita e fala aqui dessas experiências de me parece que pode ser uma que você pode contar.
Pois é. Eu acho que nesse painel aqui, eu acho que é o que mais sofro com turnover, né? Porque eu trabalho no varejo supermercadista, gente. Eu acho que é um... Eu falo sempre que é varejo supermercadista e telecomunicação, né, Fer? A Fer foi uma das minhas primeiras líderes lá. Não podemos contar a nossa idade, né, Fer? 20, isso mesmo. Ela era da parte de RH também. Então, lá na telecomunicação. A gente entrava como jovem aprendiz. Nós estávamos também como jovem aprendiz, né, Fer? E eu acho que, se não é o varejo supermercadista, acho que é a telecomunicação. Acho que os dois estão ali, em questão de maior rotatividade. Sabemos várias... Né, mas qual o motivo disso? A gente sabe, são vários motivos. E eu sempre até... no lado mais brincando do negócio, eu falo, o pessoal não quer trabalhar no supermercado, porque é de segunda a segunda, não quer trabalhar na telecomunicação, porque é de segunda a segunda, mas, quando fala que vai trabalhar no hospital, não é tão ruim. Por quê? Porque as pessoas ainda não conseguiram enxergar que o varejo supermercadista também tem seus lados muito positivos, né? Então, hoje a gente trabalha num grupo onde, dentro da minha matriz, ali, da parte corporativa que a gente chama, somos em 450 pessoas. Essas 450 pessoas só trabalhando para todo o grupo. Não vieram de fora 100%. Muito pelo contrário. Mais de 65% dessas quase 500 pessoas vieram internamente, que começaram como empacotador, começaram como repositor, né? Então, tem um trabalho, eu falo, muito forte para se fazer ainda, talvez nós mesmos do lado do varejo, de mostrar o quanto é importante, quanto aquela cultura, quanto eu posso crescer. Né? Então, o que a gente está fazendo até na parte de gestão de pessoas? A gente tem programas muito fortes de engajamento, até com empresas fortes como a GPTW, que a gente trouxe para dentro de casa, que é o Great Spirit to Work, as melhores empresas para se trabalhar. Diferente de ganhar um selo, a gente buscou não ganhar o selo agora. A gente buscou trazer a empresa GPTW para dentro da rede, para saber o que a gente está fazendo, para fazer um trabalho junto com a nossa liderança, para entender o que a gente pode fazer de diferente para diminuir esse turnover. E aí, sim, depois buscar o selo. Nós fizemos um trabalho bem diferente. Porque, se a gente for lá e ganhar o selo, ok. Mas a gente ainda continua com o trabalho de reter as pessoas, e a gente sabe que não está fácil. Eu até falo que a gente não gosta nem de usar a palavra retenção, tá? De reter as pessoas. Obrigada. Eu gosto de usar a palavra manter as pessoas. Engajar, porque o reter manter. parece que você vai amarrar ali e fala, fica aqui, prende, amarra. E eu não quero amarrar ninguém. Eu quero que as pessoas fiquem ali com um propósito. Eu estou trabalhando nessa empresa hoje porque ela me traz um propósito, porque me faz bem beber essa água que não é água que deveria estar aqui hoje. No próximo, você, por favor, pede que eu traga ouro fino. Obrigada, a Tem que gente vender, traz. né? Vamos resolver isso. Então, assim, é um propósito de eu estar trabalhando naquela empresa. Então, a gente precisa... E hoje, a gente não adianta falar só uma frase que não fala, de novo com essa frase, não é só salário. Não é só salário. Existe o salário, o benefício, o propósito, a qualidade de vida, de eu estar pertencendo àquela empresa, de estar por um propósito naquela empresa, porque, senão, realmente, você não vai manter ninguém. E não é fácil, por trabalhar numa empresa grande, numa empresa de varejo, de segunda a segunda. E aí a gente fala um pouquinho dessa comunicação, né? Como que ferramentas que a gente está utilizando. A gente está trazendo o endomarketing muito forte. Então, assim, há uns 4 anos atrás, a gente trouxe o endomarketing para dentro da empresa, que nós não tínhamos, tá? Então, uns 4, 5 anos atrás, foi 4 anos, né? 4 anos a gente trouxe o endomarketing para dentro de casa, e eu acho que está sendo muito bacana. Porque, quando a gente fala do endomarketing, a gente está falando do que aquela pessoa que está trabalhando, eles estão entendendo a cabeça da pessoa, estão entendendo, estão se colocando literalmente no lugar daquela pessoa, vai lá sentir. Então, a gente faz muita postagem de vídeo. Então, a gente traz, se vocês quiserem, que todo mundo aqui compra no Condor. Eu nem vou perguntar, porque todo mundo compra no Condor. Não, né? Não quero saber a concorrência, quero saber se vocês compram no Condor. Então, assim, sigam lá a página do Carreiras que a gente tem. A gente coloca lá, desde a parte do nosso colaborador, que é um empacotador, um repositor, a operadora de caixa, os sêniores, que hoje a gente tem mais de 2.000 sêniores dentro da empresa. O que é 2.000 sêniores? Mais de pessoas de mais de 60 anos trabalhando. A gente coloca todas as pessoas para irem falar sobre ela na rede social. E é muito importante, as pessoas gostam de se ver. É engraçado isso, né? Mas, quando a gente fala de trazer o endomarketing, é isso.
Mas as pessoas não gostam de ir para a rede social. Gostam. As pessoas gostam de contar a sua história e falar que fizeram parte daquela empresa, que cresceram com aquela empresa, que aquele momento fez a história dela, que ela conseguiu comprar uma casa, conseguiu pagar o estudo dos filhos. Então, assim, isso é trazer para mais perto, né, a gestão de pessoas, eu digo, de conexão. É isso que se chama conexão. Então, assim, eu falo que a gente está só no caminho, né, de trazer essa conexão do Enomart, da rede social, para mais perto. E outras ferramentas que a gente está tentando conquistar. Né? A gente está trazendo softwares melhores para que a gente trabalhe com o software e a inteligência artificial, desde um recrutamento e seleção, né? Desde uma busca por um candidato, que a gente traga uma ferramenta mais ativa, mais, né, mais rápida, mais ágil de se trabalhar, pelo também o número de rotatividade. E quando a gente fala em absenteísmo, também, que foi falado do absenteísmo, eu acho que também como que a gente vai... agora tem bastantes canais que as pessoas devem estar... as pessoas estão vendendo bastante, e está bacana de saber, ok, como que a gente está trazendo o absenteísmo, né, o tanto de atestado médicos que a gente tem, porque não é só turnover, tá? Não é só turnover, eu acho que muitas empresas que estão aqui sabem disso, é o absenteísmo. Como que a gente está trazendo o absenteísmo para entender um pouquinho mais as pessoas? Que aí a gente está buscando, lá no Grupo Zonta, estamos trazendo esse ano, empresas para nos ajudar a buscar saber mais da saúde física e mental desses colaboradores. E vou dizer de novo, não é só a NR1, a NR1 é a nova norma que vai trazer muito forte isso, mas a gente precisa realmente buscar saber o que isso vai, né, buscar. E isso traz a inteligência artificial, que nós estamos trazendo ferramentas para ir buscar o que está acontecendo com esse colaborador. Então, faz mais uma aí. É muita coisa. Legal. É muita coisa, né? Eu vi que a pergunta veio para você, por isso que eu trouxe. Falei, deixa eu já aproveitar aqui, eu estou verdadeiramente seguindo as perguntas. Respondi a pergunta? Respondeu a pergunta, né? Respondeu a pergunta. Eu gosto de voltar. Tem uma coisa que você falou e que foi muito legal, eu estou tentando fazer uma amarração com o que falaram mais cedo até, e que acho que tem muito do que a IA e a comunicação podem fazer juntos, que é a gente buscar aprender de verdade com as coisas, como um Great Place to Work, ou a gente aqui no Grupo Marista usou por muitos anos o Top Employer, que é para aprender e se entender muito menos do que para usar como marca empregadora, porque senão a pessoa vai jogar em qualquer IA e vai perguntar sobre a gente e vai saber, né, como é que é de verdade trabalhar aqui. Então, acho que essa é uma coisa também que é muito interessante, de usar esses cruzamentos de dados, né, do que a gente está conseguindo fazer. Bom, uma coisa que trouxeram aqui de perguntas é quais impactos positivos a IA pode trazer para o RH, sem perder o toque humano. Acho que a gente até deu algumas respostas aqui, de alguma forma. E tem uma pergunta que eu particularmente gostei, então não fui eu, mas quero saber se vocês recomendariam algum aplicativo. Essa eu adoro, porque eu sempre descubro tecnologias novas. Eu, oficialmente, só posso usar o Copilot na organização. Só uso o Copilot, tá? E a gente treinou o Copilot, a gente só usa Copilot, né, gente? Mas é claro que a gente usa outros, né? A gente está usando o Gemini também, algumas outras licenciadas. Mas eu queria saber, tem alguma IA para vocês assim? Essa daqui é a IA que eu... Essa daqui eu dou dica, essa eu preciso. Então, aí vem um bom e velho desafio que passa por questões de segurança da informação interna, né? Se de um lado você tem as ferramentas fechadas, Copilot, Gemini, quando você tem a conta do Google, etc., que você tem mais segurança, por outro lado, você tem menos diversidade de informação. Quando você vai para o GPT, é muito mais rico, ele está sendo alimentado milhares de vezes a cada segundo, né? Então, o que a gente tem discutido em alguns fóruns, até teve um fórum do RH recente, esse assunto veio para discussão, né? E até tinha um executivo de TI, não vou contar quem é, ele falou, olha, nós, por política, usamos a ferramenta fechada, por questões de segurança. Mas nós recomendamos desconfigurar alguns detalhes do texto e levar isso para uma ferramenta aberta para enriquecer, para ter outras opiniões, não deixar que permaneça um viés interno, né, até porque você começa a discutir dentro da sua estrutura. As pessoas começam a fazer pergunta para IA fechada, e aí as pessoas constroem seu viés. E aí você pega, por exemplo, uma fase em que está acontecendo alguma coisa na organização, em que as pessoas não estão lá tão felizes, isso impacta no resultado que a IA traz para você na comunicação. Daí colocar isso para o GPT, tem um nome técnico, para me fugir agora, quando você anonimiza os dados, né? Isso pode trazer um enriquecimento de portfólio, inclusive tirar essa questão do viés.
Mas sempre vale, quando a gente fala essa discussão, lembrar das políticas de privacidade e segurança de cada organização. Acho que é extremamente importante, né? Até para a gente não cometer nenhum deslize que pode comprometer o nosso trabalho enquanto comunicação. A gente sabe que é muito difícil você criar um viés e um ponto positivo, né? Agora, criar um viés e um ponto negativo é milésimos de segundo. E a recuperação disso é, às vezes, quase que impossível. Então, a sua dica de aplicativo é GPT anonimizado, isso? Exato. Então, tá bom. Eu tenho um bem legal para quem trabalha com vídeo, que é o HeyGen. Que hoje a gente faz as edições HeyGen. A gente faz as edições dos vídeos e ele faz traduções né, então a gente tem, né, esse mundaréu de idiomas e você vê uma pessoa que nunca falou japonês falando japonês, uma pessoa que nunca falou espanhol falando espanhol, e funciona super, assim. Precisa de bastante revisão, mas ele é ótimo. A gente tinha uma preocupação muito grande, assim, né, o que os nossos executivos vão pensar por eu estar editando um vídeo deles com a voz deles, nas palavras deles, pela IA. E eles acharam sensacional, assim, eles adoraram a ideia e enxergaram como uma possibilidade de menos barreiras na comunicação, né? Então, esse é bacana. Legal. Algum que você não dá para viver uma dica? O que você mais gosta? ChatGPT, não adianta, é o que mais eu uso. É o geral, todo mundo gosta mais. Muito bem, a gente está tentando. Eu descobri, falei ontem com uma pessoa da equipe que eu vou testar uma IA de dashboard. Porque eu não aguento mais ter pessoas montando dashboard, né? Depois eu conto se deu certo e a gente compartilha. Muito bem, eu estou cumprindo o meu tempo. Zé, acho que respondi as principais perguntas aqui. Você quer alguma coisa extra que eu faça aqui? Acho que vale uma fala final de cada um, do que vocês dão aí como dicas para nós de comunicação. Qual é o futuro que começa daqui a 6 meses? Como a gente pode ajudar mais vocês? Como é que nós precisamos estar mais preparados para ajudar o RH e seus muitos desafios? Aqui, como comunicadores, né? O que a gente pode fazer por vocês? Qual é o desejo? Ladies first. Tá bom. Não é bem assim esse negócio. Eu descobri que não foi bem assim no passado, esse Lady First aí. Não foi bem assim. Colocaram uma pessoa na cilada para passar uma ponte lá. Não, se a mulher cair, eu não passo. Procurem isso. Foi mais ou menos isso. Daí não vale, tá? Escute, gente, assim, ó. Eu, como RH, o que a gente vem buscando? Realmente, essa parte, quando eu falo da comunicação aí para o pessoal de marketing, é trazer muito mais forte o colaborador para que ele fale sobre a sua empresa. Primeiro ponto, o colaborador tem que se comunicar, tem que falar o que ele fala. Eu sempre falo que essa é a marca empreendedora da empresa, né? Não adianta. Você pode fazer vários marketing, várias coisas, mas se o teu colaborador ele não fala, né? O teu funcionário, não sei como vocês chamam, empregado, funcionário, colaborador, são vários nomes aí que as pessoas utilizam. Eles têm que ter muito forte isso na comunicação. E inovar. O que é inovar, que a gente fala? É trazer algo novo que brilhe os olhos das pessoas que estão trabalhando na empresa e da sociedade. Então, assim, é isso. Então, assim, o RH precisa fazer com que as pessoas queiram trabalhar nessa empresa. E as pessoas só vão querer trabalhar naquela empresa se elas verem alguém comentando ou falando que aquele lugar é um bom lugar de se trabalhar. Não só pelo selo que ela vai receber, e sim porque é real, né? E a gente fala isso de varejo, daí vocês me perguntam, nossa, mas eu vou no varejo, eu sei como que é a operação, como que funciona. Gente, é uma operação igual a qualquer uma outra empresa. Tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, e tem o que lá dentro? Pessoas. E ponto final, trabalhar com pessoas é sempre muito desafiador. E por isso que a gente fala muito, cada vez mais, dessa comunicação que facilite, que comece lá do presidente da empresa. Né? A comunicação começa lá, que vai chegar lá no funcionário base. Será que está todo mundo entendendo o que é para fazer? Eu sempre faço essa pergunta. Porque, às vezes, a gente não sabe o que é para fazer. Ou, pior, a gente acha que sabemos o que é para fazer, o RH bola algo muito bem estruturado, eu já vi algumas colegas de trabalho, vou criar algo e esquece de perguntar para quê? Para a área
que tem aquela necessidade. Então, na verdade, o RH ele tem que só escutar, né, o que a área deseja e colocar em prática, e não fazer ao contrário, de o RH estrutura algo, coloca e tem que rodar. Isso não funciona, gente, não funciona. E aí que entra a bela da comunicação, dessa harmonia entre as áreas, dessa escutativa, de ser uma comunicação muito fluida. Então, eu, como RH, estou sentindo isso na pele agora, porque nós estamos em pleno emprego, tá? Não é nós que estamos sofrendo, é muitas pessoas que estão sofrendo nesse pleno emprego. Por quê? Porque nós temos pessoas que querem outro tipo de trabalho, não querem mais o CLT. Eles querem um trabalho mais... trabalhar para ele mesmo, né? Como pejotização, que a gente fala e tudo mais. Então, o que a gente tem para o futuro? A gente sabe o que é o nosso futuro? Não sabemos. O RH não tem resposta para isso. Então, a gente vai ter que saber trabalhar com os nossos públicos que estão vindo. Eu estou falando isso do jovem, que muitas pessoas falam que o jovem não quer nada com nada, e eu não concordo com essa frase, muito pelo contrário. Eu acredito que o jovem é o nosso futuro, e eles podem trazer muitas coisas aí quando a gente fala da parte de tecnologia, de inovação, da parte de comunicação. Então, a gente tem que escutar mais o jovem. Temos que entender que as pessoas sêniores têm algo que pode trazer para nós de muito conhecimento, que a gente, às vezes, quer apagar, e que isso não é válido, a gente tem que escutar os dois lados. E nós estamos numa fase de tecnologia mesmo, e temos que entender que está tudo bem, e daqui para frente é estudar, se qualificar, e só vai estar no mercado quem estiver pronto para aquele negócio. É isso. Muito bem, Tarsila, você tem algo para a gente? Adicionando ao que a Charmot já falou, além da escuta, a empatia, né? Que essa é a nossa característica humana, a mais humana, talvez, e que espero que a IA ainda não esteja apta a copiar da gente, igual você falou. E como RH, como comunicadores, como agência, como público interno, efetivamente tentar entender o que e sentir o que as outras pessoas estão sentindo, o que elas precisam de nós. Então, acho que esse é o meu recado, né? Precisamos estar hábeis na tecnologia, mas a gente precisa estar mais hábil ainda no nosso aspecto humano. Só deixa eu complementar. E não, assim, a gente está escutando muito, né, que a tecnologia e os robôs vão tirar o mercado do trabalho. Gente, não vão. É certeza disso. O que vai acontecer é que nós vamos precisar de pessoas mais qualificadas para trabalhar atrás dessas tecnologias que estão vindo. Então, assim, não se preocupem com o emprego, se preocupem, novamente, eu vou falar, com a qualificação. Eu vou falar um pouco diferente. Por favor, fique à vontade. Vamos lá. O que eu vejo que o time de comunicação tem para agregar? Eu percebo que tem um movimento histórico das organizações, né, principalmente mais recente. Todo mundo aqui já ouviu falar que o RH precisa ser mais estratégico, né? Essa conversa tem muitos anos. O que aconteceu ao longo dos anos? Você começa a ver as pessoas do RH dando um passo para a direita. Você vai ver pessoas do RH indo para a governança, indo para a área de processos, indo para marketing. Agora eu comecei a ver um movimento interessante indo para uma área de finanças, por exemplo, né? O que há anos atrás era um negócio surreal. Quando o RH dá esse passo para o lado, para a direita, abre uma lacuna. Quando abre essa lacuna, é uma lacuna que cabe uma persona ali, de uma forma fantástica na minha visão, que é a persona que vem da área de comunicação. Por que eu acho que abre essa lacuna? Veja só, o RH, de forma geral, gasta uma energia muito grande, um investimento muito grande para fazer gestão de desempenho, certo? Você contrata consultoria, você tem processo, você tem ferramenta, você tem sistemas diversos, você contrata uma escola de liderança que grande parte dos 12 encontros é falar sobre comunicação. No final de um processo de desempenho, tem um produto que a gente espera, que é o quê? Que é o famoso feedback. Você tem todo um processo de meses para, no final, você ter um produto que chama troca. E essa troca ela acontece como? Comunicação. Né? Se você não souber se comunicar nesse momento final, você não fecha com chave de ouro um dos principais processos da área de gestão, que gera uma das principais entregas para o planejamento estratégico da organização como um todo. E aí eu começo a perceber o seguinte, à medida que o RH dá um passo para o lado, para ser mais estratégico, ele abre um espaço do outro lado para habilidades de comunicação que não eram vivenciadas no RH. Até porque o RH não foi preparado para isso. Se a gente for olhar historicamente, o RH vem de folha, remuneração, benefícios, comando e controle. E aí ele sai do comando e controle e vai para uma esfera de tentar ser mais estratégico. E a gente acabou esquecendo um pouco o aspecto de engajamento.
né, dentro dos processos de RH. Então, eu vejo aqui que como o time de comunicação pode ajudar? Ocupando um espaço que, em tese, está em cima da mesa, né, que é o espaço pelo qual a gente trabalha para, no final, ter o resultado. Que é o quê? Comunicação, geração de engajamento. Então, tem uma oportunidade de carreira diferente, eu acho, no mercado a partir de agora. E quando a comunicação assume isso, dá muito certo, na minha visão. Muito legal, gostei de todos esses insights. Acho que 80% do pessoal que estava inscrito é de comunicação e 20% de recursos humanos, se eu não estou enganada. Até olhei para o Zé para pegar a cola aqui. E acho que é uma oportunidade muito legal de reflexão mesmo. Assim, de fato, os comunicadores internos, né, os comunicadores de forma geral, são pessoas que têm essa empatia por natureza, olhar para o outro e ter esse cuidado. Então, que bom. Gostei muito das trocas com vocês. Obrigada, gente. Foi um prazer. Pessoal, as perguntas que estavam aqui comigo eu respondi, mas eu tenho certeza que todos os meus colegas aqui estão abertos para trocar ideias com vocês depois, assim como eu, tá bom? Feito. Obrigada, gente.